Amém? Amém. Deus é bom. E nós não somos, e é por isso que nós estamos aqui. Hoje nós vamos tratar a respeito do Evangelho. Vivemos uma época assustadora, onde a maior parte dos evangélicos não fazem a mínima ideia do que significa Evangelho. Então, para a maioria das pessoas, o Evangelho é qualquer coisa que traga algum tipo de sentimento positivo ao nosso ser interior. É como se fosse uma autoajuda ou uma palestra motivacional. E, na verdade, o Evangelho ele não tem nada a ver com isso que tem sido apresentado hoje, como uma forma de melhorar a vida do homem. O Evangelho atual consiste justamente nessa tentativa dos pregadores se adequarem às necessidades dos seus clientes. Os cristãos se tornaram clientes, os pastores se tornaram empresários e o Evangelho se tornou um negócio. Então, as pessoas, os líderes, procuram saber qual é a necessidade. Por exemplo, qual é a necessidade que o mundo está passando agora de uma vacina para o coronavírus. Igrejas já apareceram dizendo que se você plantar uma semente, você vai ficar protegido do coronavírus. Foi algo tão assombroso que até os ímpios, se escandalizaram com isso. Nem os ímpios conseguem fazer tamanha malignidade de colocar uma falsa expectativa dessa em pessoas muitas vezes ignorantes, não somente quanto ao Evangelho, mas quanto às coisas da vida. E a responsabilidade que paira sobre nós, que já fomos alcançados pela graça de Deus, é muito grande. Nós que estamos aqui, nós nos enxergamos não por orgulho ou vaidade, mas por responsabilidade como regenerados. Acreditamos que a graça de Deus se manifestou salvadora nas nossas vidas, abriu a nossa percepção espiritual, nos fez uma nova criatura, mudou de fato a nossa essência de dentro para fora. E hoje nós nos vemos pessoas espirituais, pessoas que estão em peregrinação aqui na terra, rumo ao céu. Mas infelizmente ainda existem grande parte dos evangélicos que não enxergam o Evangelho dessa forma. Mas eu acho que está baixo, né? Aumenta mais. Pode aumentar mais? Se eu não forçar a minha garganta tanto. Eu vou pregar amanhã e domingo de manhã e de noite. Ainda tem o pulmão. Então, obrigado, irmão. Tá bom, eu creio que tá bom. Então, nós precisamos, irmãos, acordar para a nossa responsabilidade de declarar a plenos pulmões o que significa o Evangelho. Nós costumamos nos esquecer dele muito facilmente, e a igreja de Coríntios é uma referência para nós. O apóstolo Paulo havia passado 18 meses nessa igreja, se ausentou por algum tempo, e rapidamente falsos mestres entraram na igreja e já haviam apresentado uma nova versão do Evangelho. E Paulo então escreve a primeira carta aos Coríntios e no capítulo 15 diz: eu quero lembrar o Evangelho a vocês. Olha que coisa. Ele passou 18 meses naquela cidade, pregando o Evangelho. E ele diz: eu quero lembrar. E ele completa: o Evangelho que salva, se permanecermos fiéis a ele, fiéis à mensagem original, senão nós estamos crendo em vão. E olha que coisa, a mensagem original, irmãos, é a mensagem apostólica. A mensagem original não é a mensagem atual.
Certa feita, um pastor pediu para a sua congregação estudar um pouco a história do cristianismo. E aí, em um determinado momento, ele pede para uma senhora para apresentar, o seu trabalho sobre a história do cristianismo. E ela diz: a igreja começou em 1900 e pouco, quando meu pastor nasceu. A igreja não começou com a gente. A igreja começou com Jesus. O evangelho não é nosso, é o evangelho de Jesus Cristo. Às vezes a gente tem o cristão, a gente tem sempre a tendência de querer abreviar as coisas, A gente fica sempre apressado. Então, por exemplo, o cumprimento cristão comum qual é? Paz do Senhor, irmão. Mas esse não é o cumprimento. O cumprimento é paz e graça da parte de Deus, nosso Senhor, irmão. Mas aí a gente resume: paz, varão. Aí você já entendeu que eu estou dizendo a frase completa, O evangelho, abre aí por favor no evangelho de Mateus. Não, Mateus não tem evangelho nenhum. O evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O evangelho não é de Lucas, o evangelho não é de João, o evangelho não é de Marcos, o evangelho é de Jesus Cristo. O evangelho vem de uma palavra em latim, evangelium, que significa boas notícias. No grego também traz esse mesmo significado. Mas por que o evangelho hoje em dia precisa ser acrescido das concupiscências carnais humanas? Porque as pessoas não entendem a má notícia. E é justamente onde nós estamos aqui em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado. O problema, irmãos, é que essa verdade, ela de maneira indireta, ela acaba nos alcançando também. Assim como Jesus não conheceu o pecado, e a ideia aqui de Paulo é: Jesus nunca pecou. Então, Jesus nunca pecou. Essa é a ideia. Ele não conheceu o pecado. Mas essa verdade, ela tem agora invadido a igreja, não só agora, mas desde sempre. Satanás tem adentrado as portas do povo de Deus, tentando perverter essa doutrina que nós inclusive pregamos ontem, a doutrina do pecado. Então, olha que coisa, a gente que está aqui em 2 Coríntios 5:21, eu quero dizer aos irmãos que o título da nossa mensagem de hoje é: o que é o Evangelho? E aqui em 2 Coríntios 5:21, em 2 Coríntios 4, o apóstolo Paulo está fazendo uma preparação para que nós possamos receber essa pérola preciosa que é o versículo 21 do capítulo 5. Então ele diz, 2 Coríntios 4, versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto. Então perceba que há 1900 anos atrás já existia outro evangelho. E eu devo dizer, já existia outros evangelhos. Por exemplo, irmão, se você for pegar o evangelho do Testemunho de Jeová, é diferente de qualquer evangelho. Se você for pegar, por exemplo, o evangelho dos mormons, eles inclusive têm, me perdoe os mormons, mas eles inclusive têm a cara de pau de dizer o outro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, o outro evangelho. Que cara de pau! O outro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que um anjo chamado Moroni apareceu para o fundador dessa seita e disse palavras dizendo que estava tudo errado e que é eles que estão certos agora. Aí a gente vai ver que algumas centenas de anos atrás, na França, o povo fazendo uma brincadeira de ocultismo, o que a gente tem hoje de mesa redonda, não sei se vocês já viram, que você bota um copo, a pessoa faz brincadeira com o espírito, para ver o que é que o espírito diz, aquele jogo de copo. Eles faziam isso na França, e aí surge então o espiritismo. O espiritismo então começa a ganhar adeptos,
E um dos lugares, pasmem, um dos lugares onde tem mais espíritas do mundo é o Brasil. E do Brasil, um dos lugares que tem mais espíritas é a Bahia. Um dos espíritas mais famosos do mundo é o Divaldo Franco. Era o Chico Xavier, ele morreu, está no inferno agora, com certeza. E agora tem o Divaldo Franco. Eu, particularmente, já assisti palestra dele. Então, a ideia é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora veja que audácia, né? Qual é a boa notícia que o Espírita tem a dizer para você? Se ele diz que você morre e começa de novo, e morre e começa de novo, e de novo, e de novo, e vai começando, e você vai evoluindo, e que o próprio Jesus Cristo é um espírito mediúnico, da classe mais elevada, da classe messiânica, e que ele não é o único, existem outros iguais a ele. Imagine que audácia! E os cristãos ficam calados. Aí você vê cristão andando de mão dada com o espírita, no sentido doutrinário. Nem o cristão está entendendo o que ele crê, nem o espírita está entendendo o que ele crê. Então o Evangelho é um só. Por isso que Paulo, desde aquela época, já dizia: cuidado! Cuidado com o que você tem ouvido por aí com o nome de Evangelho, com o nome de boas notícias. Porque só tem um que tem autoridade de dar uma notícia boa. É aquele que é a própria notícia. Jesus. Quando nós entendemos de onde vimos, de onde nós viemos, quem somos e para onde estamos indo, então as coisas começam a ter sentido. Por isso que nós precisamos nos enxergar como de fato nós os somos, pecadores, corruptos, miseráveis. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, olha que coisa. Infelizmente o Evangelho está encoberto para a maioria dos evangélicos hoje. Não fazem a mínima ideia do que significa esse símbolo aqui. Uma vez, num desses nossos cultos transmitidos, uma pessoa que se diz evangélica, eu acho que era de outro país latino, daqui da América Latina, e disse assim: vocês são a igreja católica porque tem uma cruz atrás de vocês? Como se a cruz não fosse o maior símbolo do cristianismo. Ah, Jesus carregou uma cruz para que a gente não tivesse que carregar. Que conversa é essa? Que o mandamento de Jesus qual é? Ser meu discípulo? Sou. Renuncia a tudo, tome. Então Jesus carregou a cruz dele para nós termos o privilégio de carregar a nossa. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Eu gostaria de convidar vocês, irmãos, a gente vai voltar para... Hoje vai ser a primeira vigília da história da nossa congregação. Amém? Eu senti fé da parte dos irmãos. Amém? Amém? Amém. Eu senti fé? Eu senti desespero. Estou brincando. Vamos abrir, deixa marcado aqui, a gente vai voltar aqui. Mas eu creio que amanhã a gente vai continuar trabalhando esse mesmo tema. Mas eu quero abrir com vocês em Ezequiel, para a gente ter uma ideia do que é Evangelho. Ezequiel capítulo 37. Isso é Evangelho. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Olha que coisa. Todo aquele que foi regenerado, o que foi que aconteceu com ele? A mão do Senhor veio sobre ele. A mão do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel e fez com que o profeta Ezequiel enxergasse uma realidade que do ponto de vista natural ele jamais enxergaria. Uma realidade que só pode ser enxergada do ponto de vista espiritual. E quando eu falo do ponto de vista espiritual, eu não estou falando de ocultismo, não. Eu não estou falando de revelações místicas. Eu estou falando de revelações bíblicas. Enxergar o mundo de forma espiritual não é falar, o Senhor me disse, é falar, está escrito. Isso é falar algo de maneira espiritual. Então, me entendam bem,
para que depois não se crie nenhuma confusão. Então aqui em Ezequiel capítulo 37, subtítulo, eu creio de quase todas as Bíblias, é a visão de um vale de ossos secos. E é muito errado a nossa visão do Evangelho. A visão comum do Evangelho, da maioria das pessoas, é que nós, pecadores, que estávamos sem Cristo, vivendo uma vida muitas vezes distante de Deus, estávamos quase que nos afogando num mar violento. Aí fizemos assim, socorro! E Jesus puxou a nossa mão e nos salvou para dentro do barco. Isso é uma visão completamente herética. A gente nem enxergava Jesus, a nossa mão não estava do lado de fora do mar, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todo ser humano nasce morto. Todo ser humano nasce de costas para Deus. Eu posso enxergar o que está nas minhas costas? Não. Daí a ideia de conversão. Quando é que eu me converto? Quando eu sou regenerado, quando é me dito, você está indo para um abismo. Aí eu me viro, tenho uma visão de Deus e começo a andar em direção a Ele. Como está escrito em Hebreus 12, eu ando olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Mas antes eu olhava para o que o mundo me mostrava. Então, o Evangelho é o que está escrito aqui em Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor. É isso que todo pregador, é isso que todo cristão vê quando está voltando para a sua casa. Por exemplo, todos vocês, quando terminar o culto, meia-noite, 1h da manhã, vocês vão voltar para casa. Ali entendeu como se desesperou a bichinha. Então vocês vão voltar para casa e aí vocês vão ver muitas pessoas que não são cristãs, muitas pessoas que não são... É o cabo? Tá vendo? Não vai ver não. Vocês ficam brincando, o espiritual é real. Então, irmãos, vocês vão voltar para casa e vocês vão ver pessoas que vocês acham que estão vivas, mas essas pessoas estão mortas. E elas estão mortas não há pouco tempo. Elas estão mortas há tanto tempo que os seus ossos estão secos. É como o irmão Paulo. Não é por acaso que vocês estão congregando na nossa igreja. Deus, Ele nos deu um privilégio de cada um de vocês ter uma vida que completa a vida do outro irmão. Então, nós temos numa igreja o privilégio de ter um irmão que trabalha no cemitério. É um privilégio. Então a gente começa a entender algumas coisas da Bíblia por meio do nosso irmão. Depois de 3 anos, aquele corpo que foi enterrado, o pessoal vai lá buscar o que, Paulinho? A ossada. Então você enterra uma pessoa que está com o corpo completo. Muitas vezes você tem a impressão até que a pessoa está viva. Eu não sei se vocês foram já para algum enterro. Às vezes, tem determinadas funerárias que chegam a maquiar a pessoa. Coloca a pessoa às vezes até com joia, com brinco. E tá lá a pessoa e você só tem a ideia que a pessoa está morta porque colocaram algodão no nariz. E você fica agoniado querendo tirar, para ver se a pessoa volta a respirar. Então você olha aquela pessoa lá. Mas daqui a 3 anos você volta, porque esse é o tempo que a pessoa pode ficar enterrada lá no sepulcro. E na sepultura, que se chama sepultura? Sepultura. E aí quando você olha, que você procura, talvez, aquele senhor, aquela senhora que foi enterrado com as suas joias prediletas, você vai ver lá joias, você vai ver talvez pedaços de roupa, e você, cadê o corpo da pessoa? Não está mais, só tem osso. Marcada, um crânio, um fêmur. Você fala, gente, mas não foi assim que eu enterrei. Então essa é a ideia. Nós estamos mortos há muito tempo. Nós não morremos quando nascemos. Nós morremos em Adão. Então essa é a visão que todo cristão regenerado tem. Por isso que se a gente não tiver o Espírito Santo nos consolando, o que
assisti um filme quando eu tinha a idade de minhas filhas, e eu assisti esse filme de intruso, porque não era para eu ter assistido, me traumatizou o resto da minha infância. O nome desse filme era A Noite dos Mortos Vivos. Meu filho, um filme tão bobo que eu acho que se as crianças verem hoje, se elas dão risada. Que outro dia minhas filhas estavam assistindo um negócio que eu disse para elas que não era bom, um tal de, como é? Daqueles que ficam lutando, como é o nome daquilo? Changeman, Jiraiya? Na minha época era isso, agora é o quê? Como é? Flecha? Power Ranger, é. Tem Power Ranger Samurai, Power Ranger Força não sei o quê, Power Ranger Força... Rapaz, é tanto tipo de Power Ranger que você fica confuso. Pois é, esse filme que eu vi, que me deixou traumatizado, ele, os mortos-vivos, era mais banal do que os monstros de Power Ranger. Porque hoje em dia a tecnologia, né, você faz uma maquiagem assim mais bem feita. Mas esse filme, A Noite dos Mortos-Vivos, me deixou traumatizado o resto da infância. Cada vez quando ficava escuro assim, eu ficava com medo e acendia a luz. Pois é, agora, todo lugar que eu vejo, a minha visão espiritual é essa. Você está aqui, as pessoas estão no bar, eles estão o quê? Mortos. Você passou ali, viu um monte de gente indo para a praia, está todo mundo o quê? Morto. Você vai para o seu trabalho, está todo mundo o quê ali? Morto, não sabe. O dia do enterro dele vai ser só uma formalidade, porque ele já estava morto, desde que nasceu. Essa é a realidade do Evangelho. Por isso que se a gente não falar isso, as pessoas nunca vão compreender o Evangelho. Quem entendeu o Evangelho escreveu o hino. Eu estava morto e agora estou vivo. O que foi que o pai do filho pródigo disse? Meu filho estava morto e reviveu. Então aqui Ezequiel, ele tem uma visão do Evangelho. Ele estava na Babilônia aqui. Ezequiel é um profeta que profetiza do exílio. Você vai ver dos profetas, né? Profetas que são antes do exílio, profetas que tem depois do exílio, como é o caso de Malaquias. E aqui Ezequiel, ele tem uma característica, ele é um profeta que viveu na época do exílio. Aqueles 70 anos que o povo ficou preso na Babilônia. E Deus deu intensas visões a Ezequiel. Assim como fez com João quando estava preso na ilha de Patmos. Então Ezequiel tem essa visão da parte do próprio Deus. Olha o que Ezequiel diz no capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Não é assim também que João fala lá em Apocalipse? E ele me levou pelo Espírito do Senhor. Olha que coisa linda. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O que é isso? O mundo que a gente vive. Vamos imaginar, irmãos, a pandemia passou. Chegou a vacina. Está todo mundo vacinado aqui. Vamos imaginar que o mundo inteiro foi vacinado, 7 bilhões de habitantes. Passou a pandemia. O que o povo vai fazer? Pecar. O povo ainda está pecando, meu filho, muito. Mas o pecado está limitado por causa da pandemia. O povo está preso dentro de casa. Aí tem que pecar em casa. Mas quando essa pandemia passar, meu filho, aquele povo que estava enrustido, você já viu o cachorro que está preso, quando o dono solta, vai ser assim quando chegar essa vacina da pandemia. Vai ser 50 carnaval seguidos, 30 dias de festa seguidos para comemorar a vacina. Você tem dúvida de que vai ser assim? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não preciso nem ser profeta para dizer isso. Só precisa conhecer a raça humana. Aí tem gente que vai dizer, pastor, o senhor falou que ia ser desse jeito. O senhor teve uma visão? Não, não tive não, meu filho, eu li a Bíblia. O ser humano, meu filho, se você der um pouquinho de oportunidade, ele vai pecar muito mais do que ele está pecando hoje. O que impediu a gente destruir o mundo foi a providência de Deus. Porque senão a gente já tinha destruído o mundo desde a época da Guerra Fria. Um líder da Rússia naquela época escreveu um livro e ele disse, olha, o número de armas atômicas que a Rússia e os Estados Unidos têm dá para destruir o mundo mais de 10 vezes. Agora você imagina que naquela época eram só 2 superpotências.
Rússia e Estados Unidos. Agora já entrou no jogo, meu filho, a China. Já tem, o Paquistão já tem arma militar, já tem arma atômica. E agora, imagine se esses países começam a brigar um com o outro. Tome bomba atômica. Acaba o mundo. Por que impede isso? A providência de Deus, porque Deus disse que não é assim que o mundo vai acabar. Mas a realidade que você tem que enxergar enquanto cristão, sua cosmovisão cristã é essa. Você está no meio de pessoas mortas. Todo aquele, não é aquele que se diz evangélico, é aquele que não vive como Cristo viveu. Nós vimos as características de um regenerado recentemente. E uma delas é como está escrito em 1 João 2,6. Quem diz estar em Cristo necessariamente é uma marca, irmãos. Por exemplo, uma pessoa pode estar viva com o coração sem bater? Pode? Então, necessariamente, para que fulano esteja vivo, o coração tem que estar o quê? Batendo. Você pode ficar vivo sem uma perna, não pode? Você pode ficar vivo sem cortar uma mão, não pode? Mas você pode ficar vivo se alguém arrancar o seu coração? Ah, pastor, quando faz cirurgia não tira o coração, mas depois tem que botar no lugar, meu filho. Se não botar, morre. Então a ideia aqui é que essa é a notícia ruim. Por isso que se você está vivo, meu filho, como você devia agradecer. Como você devia agradecer. Eu vejo que tem gente. Outro dia eu vi uma pessoa que fez uma festa imensa para celebrar que venceu o câncer. Existem pessoas que fazem festas imensas para celebrar aniversário. Ah, fulano chegou à idade de 100 anos, aí faz uma festa enorme. Ô meu filho, o único motivo de festa é quando um pecador se arrepende. Porque ele estava morto e agora está vivo. Esse é o grande milagre que somente o Evangelho produz. Mas o Evangelho é uma notícia. E se você não tiver a notícia completa, só fragmentos dela, você jamais estará salvo. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito e me deixou, olha, o Senhor deixou o profeta em espírito no meio de um vale que estava cheio de ossos. Você não ficaria assustado não, irmão? Imagine, você está lá no seu momento de oração. Vamos imaginar o irmão Paulo, que às vezes eu chego aqui na igreja e está com o joelho dobrado. Eu digo, hoje o céu vai descer. E o irmão Paulo está com o joelho dobrado aqui orando, meu filho. E aí de repente, quando o irmão Paulo abre o olho, o espírito, ele está no meio de um vale de ossos secos. E olha que trabalha com isso, né? Então, amém. Está vendo aí? Então, irmãos, como eu dizia, e me fez andar ao redor deles. Isso é o que? É evangelismo. Antes de você evangelizar, você tem que entender a realidade das pessoas que você está evangelizando. Você não pode evangelizar as pessoas se você não tem amor por elas. E você não terá amor por elas se você não conhecê-las. Você lembra como foi que Paulo foi para Macedônia? Ele teve uma visão do Senhor, aonde um homem macedônio aparecia para ele e dizia: passa-nos a Macedônia e nos ajuda. O que tem faltado no evangelismo hoje em dia? Amor. Não é esse amor banal de dar uma blusa, de dar uma comida, um prato de comida, porque isso até o ímpio faz. É o amor que os mártires tiveram, de dar a sua própria vida para que pessoas sejam salvas. O amor, como José aqui contou para a gente, de um pastor no Titanic que deu o seu próprio lugar no bote lá, salva-vida, para que um jovem incrédulo tivesse a oportunidade de ouvir o Evangelho e ser salvo, pois ele acreditava na sua própria salvação. Esse tipo de amor.
Amor que fez com que os apóstolos fossem a lugares e pregassem o Evangelho de tal forma que fossem martirizados. Esse tipo de amor que falta. Um amor, como disse Paulo a Timóteo: não se acovarde, Timóteo, porque Deus não nos concede espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de domínio próprio. Olha as 3 características de um evangelista. Coragem para ir em lugares perigosos, para colocar a sua vida em risco. Você é um grupo de risco, com coronavírus e sem coronavírus. O mundo odeia você. Se você é um verdadeiro cristão, o mundo te odeia. O mundo odeia você. E isso não é algo subjetivo. Todos os seres humanos odeiam você. E se eles não estão te odiando, é porque você não abriu a sua boca suficientemente para eles, para demonstrar para eles o que você crê. Experimente chegar para um amigo seu de infância e dizer para ele: em nome de Jesus, se arrependa, crê em Cristo, mude a sua vida, porque você está indo para o inferno. Esse seu amigo de infância, meu filho, se você continuar com esse papo, ele deixa de ser seu amigo em 5 minutos. Pura verdade. E diz para você: ó, para a gente evitar confusão, não venha mais aqui não. Mas não era meu amigo. Por isso que Jesus disse: eu vim trazer a espada. Pregue o verdadeiro evangelho. Não é pregar o falso evangelho. Não é procurar confusões inúteis. É pregar a verdade que está nas escrituras. Tem havido muita divisão por conta de orgulho. Tem havido muita divisão por conta de soberba, por conta de egoísmo e por conta de avareza. Eu estou falando da verdadeira divisão espiritual entre aqueles que são de Cristo e os que não são. E desde já eu te digo: o lado daqueles que são de Cristo é sempre o lado que tem menos gente. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Essa é a realidade. Quando você for evangelizar alguém, você tem que ter essa visão que Ezequiel teve. Qualquer obra de evangelismo tem que começar dessa forma. E eles estavam sequíssimos, e eles eram muito numerosos. Nós temos aqui no Brasil milhões de habitantes. Na Bahia, milhões de habitantes. Em Salvador, milhões de habitantes. Nós estamos diante de um vale de ossos sequíssimos. Esse número eu não esqueço. José disse, né, que saiu uma pesquisa aqui no Alto das Pompas e Calabar, 22 mil pessoas. Imagine todas essas pessoas, com algumas poucas exceções. Um vale de ossos sequíssimos. Imagine você num lugar com 22 mil ossos sequíssimos. 22 mil pessoas em estado, né, onde só tem os ossos, e você andando no meio deles. Que assombroso. Mas Deus não para aqui, e é isso que nos dá alento. Todas as vezes que você tem informação do Evangelho, o Evangelho sempre começa dizendo: o homem é um pecador, mas Deus, na sua benignidade, escolheu salvar alguns. Ele escolheu salvar alguns. Ele não precisava. A gente já viu que Deus é autossuficiente em si mesmo. Ele não precisava salvar ninguém. Por exemplo, Deus não vai salvar nenhum anjo rebelde. Ele não precisava salvar a gente também. Mas Ele escolheu salvar. É por isso, irmãos, que há muita discussão inútil na igreja. A gente vê gente discutindo sobre visões políticas na igreja, se a igreja deve ser socialista, capitalista, se a igreja deve ser assim, assada, se você acredita que Jesus vai voltar antes, depois, durante ou da tribulação, e tanta discussão inútil.
Você sabe quando é que você vai saber se Jesus vai voltar antes, durante ou depois? Quando Jesus voltar. Mas tem uma coisa, irmãos, que mesmo lá no céu, a gente ainda vai passar, talvez, uma centena de milhões de anos para entender. Meu Deus, por que o Senhor não quis salvar a gente? A gente chega lá no céu e a gente fica lá, boquiaberto. É tão maravilhoso estar aqui, Senhor. Meu Deus, não tenho mais pecado, que maravilha. Meu Deus, Jesus está aqui pertinho. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Mas fica aquela pergunta, por que o Senhor quis salvar a gente, Senhor? Por que o Senhor proporcionou esse céu para a gente? Por que o Evangelho, Senhor? Uma pergunta que talvez a gente passe milhares de anos ouvindo Cristo falar, para a gente entender com o nosso entendimento atual, meu filho, a gente só consegue arranhar a superfície. Por que Deus escolheu salvar? A gente não tem mérito nenhum. Nenhum. Ah, eu sei, Deus escolheu me salvar porque quando eu era pequenininho eu dividia minha merenda com os colegas. Não, Deus escolheu me salvar porque eu sempre fui uma pessoa assim religiosa. Deus viu que eu era uma pessoa boa e me salvou. Meu filho, você não vale nada. Você vale menos do que aquilo que você faz na privada. Eu só não vou falar o nome em respeito. Porque aquilo que você faz na privada não pecou, mas você pecou. A gente gosta de ouvir isso. Não, meu filho, a gente gosta de ouvir assim. Você é a pérola dos olhos de papai. Jesus ama tanto você. Você é um traste. Amém, então posso. Olha, sabe o verme? Aquele verme que fica. A irmã Cláudia conhece, que foi trabalhar em laboratório, o irmão também conhece. Vai fazer às vezes o exame, vê a lombriga, vê lá, giardia, aqueles vermes, né? Você é pior que aquilo. Sabe por quê? Porque você não pecou. Eles não pecaram. Você é pior do que o Covid. O Covid é um vírus, o Covid é I-19. Você é pior do que ele. Por quê? Porque ele não pecou. Você pecou. Você é um rebelde contra Deus. A nossa natureza é uma natureza demoníaca. É por isso que nós muitas vezes nos sentimos melhores com os demônios do que com os santos. Por isso que tem gente que gosta de cultos diabólicos, onde o povo grita, pula, faz um monte de coisa. Me sintam bem nesses lugares. Claro que você se sente, o demônio está lá. Agora vai para um culto onde tem ordem e decência. Acha muito frio. Não, meu filho, é porque ele está no inverno mesmo. Então, tome cuidado. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Isso é a pergunta do Evangelho. Como é que Deus vai fazer para salvar pecadores que estão mortos em delitos e pecados? Deus, será que Ele tem alguma esperança para o alto das pombas? Será que tem alguma esperança, Senhor? A gente olha para essas pessoas, vocês que são moradores daqui, que conhecem muito mais essas pessoas do que eu estou aqui, a gente está aqui há quantos anos, Quinho? 6 anos. Já vai fazer 6? Rapaz, estou pensando que tinha 2, 3 anos, já está em 6. Então, Quinho, Paulinho, são nascidos e criados aqui. Aí você olha para pessoas que já vêm vocês 6 anos, indo para a igreja, convidando. Você fala, meu Deus, será que essas pessoas podem ser regeneradas? Você foi. Então esse é o sentimento que muitas vezes a gente tem. Quando a gente olha para a impiedade do mundo, não com o olhar do mundo, mas com o olhar santo de Deus, a gente fica perguntando, meu Deus, será que tem salvação? Então ele perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver os ossos?
reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Essa é a resposta de todo crente. A salvação não depende de um esforço seu. Você pode pregar com excelência, você pode pregar cheio do Espírito Santo, mas se Deus não quiser salvar, Ele não salva ninguém. Ou você pode ser um Jonas da vida, pregar lá com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo cheio de, sabe, Deus ainda está trabalhando no profeta. Era um profeta meieiro, né? E tempo vem, por meio daquele profeta meieiro, Deus salvou todo um povo, toda uma geração. Por quê? Porque Deus quis salvar aquele povo e acabou, meu filho, salvou. Então, amém, graças a Deus. Ó, já aprendi aqui, ó, fiz sabedoria. Você mexe nesse botãozinho aqui e volta. Você pensa que não? Então me perguntou: filho do homem, acaso poderiam reviver esses ossos? E respondi: Senhor, tu sabes. Percebeu que essa resposta foi a mesma resposta que Pedro deu a Jesus quando Jesus perguntou pela terceira vez se ele amava? Não foi? Pedro, tu me amas? Então você está dizendo aí que me ama, aí que esse amor de amigo? Senhor, tu sabes. Aí Jesus fala para Pedro: ó Pedro, você vai a lugares que você nunca imaginou, mas chegará um dia em que te levarão a um lugar que você não quer ir, te vestirão de uma forma que você não quer se vestir. E João diz que esse já era um anúncio do que custaria para Pedro o Evangelho, a sua própria vida. Não a salvação de Pedro. A salvação de Pedro já estava garantida. Pedro era salvo em Cristo Jesus, regenerado. Mas o que custaria para Pedro viver o Evangelho. Viver o Evangelho nos custa tudo, irmãos. Quando de fato nós compreendemos o que é o Evangelho, é esse convite: arrependei-vos e crede que é chegado a vós o reino de Deus. Se é chegado a vós o reino de Deus, é porque eu estou num reino que não é o de Deus. Então eu preciso sair do reino que eu estou para ir para o reino de Deus. Essa caminhada a gente chama de Evangelho também. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o pão, eu sou a água. Aí você fala: Jesus é isso tudo? É muito mais, meu filho. É porque Jesus é humilde. Se ele for falar tudo que ele é, não tinha espaço na Bíblia. O próprio João diz, e olha que ele passou 30 e poucos anos aqui. E João diz, lá no Evangelho de João, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, que se fosse escrever o que Jesus fez nesses 3 anos, ia faltar papel. Ele é humilde. Uma característica que a gente precisa muito. Aprender de mim, que sou manso e humilde. E ele está lá: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que faz os ossos secos deixarem de ser ossos secos? Que é a palavra do Senhor. Em outro momento, lá no Novo Testamento, a gente ouve o escritor falar para a gente que nós fomos gerados pela palavra. É a palavra de Deus que nos regenera. Por isso que Jesus deu essa ordem tão forte: ide por todo mundo e pregue o Evangelho. Porque como serão salvos aqueles que nada ouviram? Só precisa ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir da pregação. Então o profeta aqui profetiza. Disse-me ele: profetiza esses ossos secos. Ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos secos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões entre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, olha que coisa, um barulho de ossos que batiam contra ossos. Eles estavam se juntando ali. E se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes. E
estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Alguns anos atrás, um pastor chamado A.W. Tozer, ele disse o seguinte: se o Espírito Santo se ausentasse das igrejas evangélicas hoje, ninguém sentiria falta. Perceba que a maioria das igrejas evangélicas, elas tomam as suas atitudes não pela palavra, não pelo Espírito, mas segundo a sua conveniência. Por exemplo, hoje em dia, você vê as igrejas evangélicas fechadas. Aí você pergunta, onde é que está na Bíblia que diz que quando vier uma grande pandemia, a igreja tem que fechar a porta? Onde é que está isso? Não está. Mas a questão é, nenhum dos crentes dessas igrejas quer ficar doente. Nem os pastores querem ficar doentes. Então o que ele faz? Fecha a igreja. Teve outro que ainda disse, olha, se a gente deixar a porta aberta, o povo vai vir, vai ficar doente e vão querer colocar a culpa na igreja e aí vão nos perseguir. Ô gente, e quando foi que a igreja não foi perseguida? É claro que a gente vai ser perseguido. Então a gente percebe que as decisões elas são tomadas por conveniência. Teve um pastor que fez uma propaganda política para um deputado alguns anos atrás. Aí nessa eleição, nessa última eleição, ele já teve outra visão. Ele disse o seguinte: nós como cristãos não devemos nos envolver. Mas na eleição passada ele tinha pedido voto para o deputado. Aí talvez na próxima ele mude de novo. A gente vive numa igreja de conveniência, onde as pessoas não estudam a Bíblia para conhecer a verdade. Mas você já viu? Eu conheci muitos pregadores que eles já tinham na ideia o que queriam falar e queriam na Bíblia apenas um versículo para justificar aquilo que ele queria falar. Então, por exemplo, eu quero tirar dinheiro de vocês. Eu preciso achar na Bíblia um versículo para poder tirar dinheiro de vocês. Aí eu acho. Claro que eu vou ter que tirar do contexto. Vou ter que me entregar ao diabo, porque aquele que perverte a palavra de Deus está sendo usado por um espírito maligno. Mas é isso que as pessoas têm feito. Eu quero que vocês fiquem em casa, então eu vou procurar versículos que justifiquem a atitude. Eu quero criar uma igreja virtual, então eu vou procurar versículos que justifiquem isso. Mas aqui não. Aqui o profeta profetiza a palavra do Senhor. É o Senhor quem conduz a atitude do profeta, assim como é o Senhor, pelo Espírito, que conduz a sua igreja. De maneira que nós não vamos aonde queremos, não falamos o que queremos, nem agimos como queremos. Nós fazemos o que o Espírito nos concede fazer. Pastor, por que você não foi em tal lugar? Porque o Espírito Santo não me mandou. Quantas pessoas ficaram chateadas? Pastor, eu queria que o senhor visitasse fulano. Meu filho, eu estou orando. Porque a minha presença, sem a presença do Espírito, não vai acontecer nada. E é o que a gente tem visto hoje em dia. Por que a igreja está cheia de gente morta? Não são ossos, mas são cadáveres. Porque eles têm a aparência, têm a carne, tem o osso, tem o tendão, mas não tem o espírito. É como se a gente pegasse uma série de cadáveres e colocassem eles todos sentados. E aí você tem a aparência de que está cheia a igreja, mas é quando você encosta com a pessoa, ela está morta. Aconteceu isso com uma igreja de maneira prática, a igreja de Sardes. Tu tem nomes de quem vive, porém tu estás morto. Porque uma pessoa que tem o Espírito, ele tem características diferentes de uma pessoa que não tem o Espírito. Esse é o grande perigo da religiosidade. Jesus não veio trazer para nós uma regra de moralidade. Muitas vezes a gente comete esse erro com as nossas crianças. Não bata no coleguinha. Por quê? Porque bater no coleguinha é errado.
olhe, faça assim, obedeça ao professor. Não, as crianças precisam aprender o Evangelho. Você vai sentir vontade de bater no seu coleguinha porque você é ruim. E você precisa lutar contra essa vontade e se arrepender dela. Porque só o desejo de querer usar violência com o próximo já é pecado. Não precisa nem consumar. Só o desejo já é pecado. É isso que a gente tem que ensinar para as nossas crianças. Para os adultos também, o mesmo evangelho. Tem evangelho para criança, para adulto, é um evangelho só para todo mundo. Quem faz com que essas pessoas que ouçam o evangelho sejam regeneradas? O Espírito. Senão eles vão ser o quê? Só o corpo lá. Então a gente vê hoje uma igreja evangélica no Brasil com quase, é o que dizem aí, quase 40 milhões de evangélicos. Meu filho, só tem o corpo. Não tem, se mandar levantar, não pode levantar. Por quê? Porque está todo mundo morto, só tem o corpo. Aqui, ó. Eu profetizei. Olhei e eis que havia tendões, mas não havia neles o Espírito. Não havia. E o que concede vida para a gente? É o Espírito. Se lembra de como Deus criou o homem? Ele fez o homem do barro, a sua imagem e semelhança. Depois ele soprou. E a palavra Espírito, tanto no grego quanto no hebraico, né? Eu acho que no hebraico é a palavra ruach, no grego é a palavra pneuma, daí pneumatologia, pneumonia, é a ideia de quê? De sopro, de respirar. Essa palavra sopro é a mesma palavra para espírito. Por isso que qual é a doutrina? Como é o nome da doutrina que estuda o Espírito Santo? Pneumatologia. Você fala, pneumatologia, você vai estudar você estuda onde? Na escola de medicina? Não, é uma doutrina teológica. Pneuma, espírito. Então, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, mas não havia neles o Espírito. Eu falei ontem, irmãos, que eu tenho tido cada vez mais uma certeza no meu íntimo, que o ministério que Deus tem me levantado, o ministério que Deus escolheu para mim, é evangelizar os evangélicos. Durante muito tempo eu lutei contra isso. Falei, Senhor, mas eu tenho que alcançar vidas que nunca ouviram a tua palavra. E eu creio que eu farei isso também. Mas nós vivemos uma realidade onde a maioria esmagadora dos evangélicos estão perdidos. E a realidade de quem está perdido dentro da igreja é pior do que a realidade de quem está perdido fora. Quem está perdido fora sabe que está perdido. Quem está perdido dentro acha que está achado. E aí você tem que dizer, meu filho, você não foi achado, não. Você está no caminho errado. Não, mas eu estou dentro da igreja, eu sou batizado, eu sou dizimista. Mas isso nunca salvou ninguém. Nicodemos fazia 10 vezes mais do que você e não estava salvo. Você tem que nascer de novo. Você precisa mudar completamente a sua vida. Qual foi o convite de Jesus para um homem que tinha uma vida aparentemente perfeita? Mateus, ou Levi, como você queira chamá-lo, está lá sentado na coletoria. Ele tinha condições, ele tinha um bom emprego, era um homem que tinha cultura, porque senão não poderia desempenhar o emprego que ele tinha. E Jesus olha para ele e diz, Mateus, segue-me. E Mateus se torna um dos apóstolos. Ele abandonou tudo para seguir a Jesus. Nós vemos dois irmãos que trabalhavam junto com o pai numa empresa. É porque a gente às vezes tem uma dificuldade de associar, de contextualizar o evangelho à nossa realidade. Eu estava conversando até com a irmã sobre isso, que livros históricos nos ajudam a ter uma visão mais correta. Então o que é que João e Tiago tinham? Uma empresa. Eles eram empresários. E eles tinham uma empresa familiar com seu pai. Segundo os historiadores, eles tinham alguns barcos de pesca.
E era uma empresa assim, relativamente bem sucedida, porque eles forneciam peixe, inclusive para o sumo sacerdote. Daí a facilidade de João entrar na casa lá quando Jesus estava sendo julgado. E aquela empresa bem sucedida que os irmãos, imagine, os pais dele se chamavam, o pai dele se chamava como Zebedeu. Zebedeu de repente tinha planos. Rapaz, a gente está aqui com os 5 barcos. Daqui para uns 2, 3 anos a gente vai ter uns 10 barcos. E não vai ser mais eu sozinho, mas vocês vão estar aqui comigo. Eu antes administrava, comecei essa empresa sozinho, agora tenho 2 filhos, vocês vão me ajudar. Cada filho vai ficar responsável por uma quantidade X de barco, e eles estão lá, e aí de repente chega um homem, um rabino, um tal de Yeshua. E aí ele está andando pela praia, e eles estavam lá trabalhando, com o pai na empresa. E aí Jesus chega para eles e diz: bora, acabou, vocês não vão trabalhar mais para Zebedeu, vocês vão ser pescadores de homens. E aí? Você já imaginou como foi para Pedro chegar para sua esposa? E eu não gosto muito de conjecturar, por isso que tudo que eu estou falando aqui com vocês é bíblico. Tudo que eu estou falando com vocês aqui, vocês vão para a Bíblia e vocês vão achar que o que eu falei é bíblico. Eu estou apenas contextualizando o texto aqui, que foi escrito num português que muitas vezes a gente não entende. Você imagine Pedro. Pedro era casado. Como é que ele sabe que Pedro era casado? Porque Jesus curou a sogra dele. A gente sabe inclusive que a esposa de Pedro teve com ele em algumas viagens missionárias. Porque Paulo fala isso. Será que só Pedro tem direito de ser sustentado pela igreja quando viaja com sua esposa? Agora imagine Pedro, que era também um empresário, trabalhava lá no Mar da Galileia, e o empresário, como a gente tem aqui um chamado Quinho, Quinho trabalha vendendo o quê? Gás e água. Quando ele fica doente, se ele não for trabalhar, vem dinheiro para casa? Não, porque ele trabalha no comércio. É como o irmão José, ele trabalha vendendo colchões. Se ele não vender colchões, vem dinheiro? Não, porque o comerciante, ele vive do comércio. Então aqui, imagine agora a mulher de Pedro, acostumada a vida inteira com seu marido trabalhando e trazendo o sustento para casa. Oi, eu tenho uma coisa para falar com a senhora. Eu não vou mais trabalhar no Mar da Galileia. É mesmo? Você vai trabalhar onde? Vai pescar onde agora, Pedro? Você conseguiu um emprego bom? O que foi que aconteceu? Não, eu vou ser discípulo de Jesus. E vem cá, e como é que vai sustentar? Como é que vai ser o negócio? É pela fé. E aí? Como é que você acha? O que você acha que a sogra ficou doente e teve todo aquele negócio? Você acha que foi para a mulher ficar calma? Olha, é isso aí que eu estou seguindo. Perceba que a atitude dessas pessoas não foi fácil, irmãos. É verdade. A atitude de seguir Jesus nunca vai ser fácil. A atitude de seguir Jesus sempre foi e será um milagre. Porque seguir Jesus custa pra gente tudo. Um Jesus que não nos custou nada é um Jesus falso. Então aqui ele diz: neles não tem o espírito, só tem a aparência. Hoje em dia os evangélicos são isso, aparência. Carrega uma Bíblia, tem muitas vezes um linguajar, né? Misericórdia, glória a Deus, está repreendido, varão, está amarrado. Então tudo isso é o quê? É um jargão para dizer que você agora é evangélico. Você muda um pouco o seu vocabulário, você muda talvez as suas vestimentas. Alguns têm isso. E aí você agora é evangélico. E de vez em quando você vai para a igreja ouvir um pastor maluco falar. E quando há assim um poder estratosférico, você tira alguma coisa do bolso e joga dentro de uma caixa, que o pessoal chama de gasofilaço. Porque o dízimo não existe, foi extinto. A lei, acabou a lei, acabou. A gente não tem lei nenhuma. A gente vive no faroeste. A gente vive no velho oeste norte-americano.
que não tinha lei. Era cada um com um revólver na cintura e era cada um fazendo a sua vida. Não sei se vocês já assistiram os filmes, né, de faroeste. Lá que não tinha lei. O pessoal que diz a mesma coisa na igreja. José tentou falar com a gente aqui na terça-feira, né? Pela glória de Deus, não sei se alguns ouviram. Versículo 9. Então ele me disse. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Deus. Perceba, a iniciativa de tudo é quem? Deus. Por que a gente está evangelizando lá em Corte de Faria? Por causa de Deus. Não é por causa de mim, nem de Calmon, nem de Rita. Não. É Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, escolheu salvar. E aí já botou Reginho para ajudar o irmão Comum. A esposa do irmão Reginho já também tem ido. Também tem ido uma senhora também, que antes vivia uma vida bem, né? Problemática no bairro. É que tem ficado mais firme na segunda, imagine. Eu creio que era aqui que vocês tinham botado menos fé, né? É que tem ficado e ainda está levando gente. Olha que coisa. Outro dia chegou lá com um que foi pela segunda vez, mano. Rapaz, não vai de vez com Deus não, que Deus surpreende você, meu filho. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, fala com o Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra. Aqui é um jogo de palavras, porque a ideia sopro é a mesma ideia de Espírito. Vem, ó Espírito, assopra sobre estes mortos, para que vivam. Isso é uma pregação do Evangelho. É a gente assoprando para ver se alguém volta a viver. E a gente não tem um óculos mágico que possa ver quem está vivo ou morto. Às vezes a pessoa está 20 anos na igreja e está morto. Às vezes a pessoa está um mês na igreja e está vivo. Para Paulo, Demas era o quê? Crente. Não era crente? Para o pessoal lá da época de Jesus, Judas era o quê? Apóstolo. E Nicodemos é um desviado. Fariseu, bom cristão. Vale nada que Nicodemos. Mas foi quem defendeu Jesus, meu filho. Quando o pessoal queria julgar Jesus, ele está lá dizendo, você não está vendo esse julgamento é injusto? Não pode ser assim. O pessoal ficou retado com Nicodemos. E ele colocou o seu pescoço em risco quando foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus para enterrar. Que coisa perigosa. Quer dizer que você tem alguma coisa com ele, né? Ele podia ter o mesmo destino de Jesus. Foi providência de Deus, mas pode ter certeza que ele nunca mais foi bem-vindo no Sinédrio depois daquela atitude. E Judas, que todo mundo botava fé, era até o tesoureiro. Olha, cadê Judas? Enforcou-se. Por quê? Porque ele vendeu Jesus. Mas vem cá, ele não era apóstolo? Ele não largou tudo para andar com Jesus? Não, ele nunca largou nada. Ele estava com Jesus para se aproveitar de Jesus, para lucrar com Jesus. Tem muitos que estão na igreja com esse mesmo objetivo. Você é o que, varão? Eu sou levita. Daqui a pouco eu estou gravando meu DVD, meu CD. Olha. Aí quando a pessoa me diz eu sou levita, eu digo, vem cá, você é judeu, é? Você é da tribo de Levi? Como é isso? Você é da tribo de Levi? Você leva a arca? O que é que você faz para ser levita? Porque hoje não tem levita. Hoje tem cristão. Não, eu sou do ministério de música lá da igreja. Amém. Glória a Deus. O que você faz? Eu canto. Hinos espirituais pelo Espírito. Qual é que essa conversa? Eu sou levita. Ó, crente, pelo amor de Deus. Você nem israelita é para dizer que é levita. O levita é da tribo de Levi, irmão. É tanta coisa, tanta atrocidade que a
Vou perecendo porque lhe falta conhecimento. Não, eu canto para a glória de Deus. Deus escolheu que eu glorificasse o seu nome na igreja por meio do louvor. Amém. Glória a Deus. Vai nessa tua força. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Toda vez que eu prego o Evangelho, que José prega o Evangelho, é isso que está acontecendo. A esperança. Profetizei como ele ordenara. Ó, exatamente como ele ordenara. Eu não posso falar algo porque determinada pessoa quer ouvir. Pastor, eu quero que você fale sobre esse assunto. Vai ficar querendo. Eu vou falar sobre aquilo que Deus mandou eu falar. Se Deus mandar falar sobre esse assunto, então testificou. Agora, se Deus não me mandar falar sobre esse assunto, meu filho, não vou falar. Nós vemos literalmente pastores que se vendem. São contratados especificamente para falar de assuntos por conveniência. Você imagine chegar numa igreja que está vivendo em pecado, numa igreja onde as pessoas são adúlteras, uma igreja onde as pessoas são mundanas, e dizer para elas que Jesus ama elas desse jeito e que elas podem continuar vivendo assim, que a graça de Deus é na vida delas. Você já imaginou isso? Mas é o que acontece. Pastores, às vezes, que conhecem a teologia correta, são contratados a peso de ouro, não de prata, de ouro, para pregarem de forma bonita e eloquente salvação para pessoas que estão em condenação. Para pessoas que estão em condenação, a gente prega o quê? Arrependimento. A boa notícia só é boa notícia para quem recebeu a má notícia. Por isso que as pessoas não se satisfazem mais com o Evangelho. E aí você precisa gritar, pular, adivinhar o futuro. Porque falar que Cristo morreu pelos pecados não satisfaz mais ninguém. Porque ninguém mais se enxerga como merecedor do inferno. Não, eu sou pessoa boa, sou servo de Deus. Você serve a quem, rapaz? Com a vida que você leva, você serve a quem? Nem Judas, meu filho. Então a gente olha e diz: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Olha que maravilha! O que é isso aqui, irmão? É um avivamento. É um monte de gente dizendo: agora eu quero ser crente. Que negócio de mané trabalho, que negócio de mané estudar para o mundo. Eu quero ser crente, eu quero ir para o céu. Mas a sua família vai te rejeitar. Mas eu recebi uma nova família em Cristo Jesus, e eu amo e sou amado nele. E como é que você vai se sustentar? Eu vou dizer uma coisa para você. O livro que eu estou lendo diz uma coisa. Eu já fui velho, novo, e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua posteridade mendigar o pão. O livro que eu estou lendo, ele tem muitas promessas, e eu acredito em cada uma delas. Então eu sei que, seguindo a Jesus, eu vou ser bem cuidado por ele. Eu não vou receber futilidades. Mas um Jesus que me ama me dará aquilo que é necessário para que eu chegue até o lugar que eu quero chegar, que é o céu. Isso é ser crente. É estar disposto a renunciar o que ninguém quer renunciar. É estar disposto a carregar um instrumento de maldição que ninguém quer. A Bíblia diz que a gente tem que carregar a nossa cruz, não é? Amém? Mas você sabia que a Bíblia diz também: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro? Então ele diz: profetiza e ordena. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Irmãos, quando o Espírito Santo regenera alguém, eu vou dizer uma coisa para você. Você vê. Sabe, algumas vezes a gente até pode ser enganado, mas não é comum esse engano. Sabe por quê? Porque é como um peixe.
Um peixe pode passar alguns segundos fora d'água, mas ele não pode passar muitos segundos fora d'água, senão ele morre. Você acha que é... Quem aqui acha que a baleia é um peixe? Quem acha que a baleia é um peixe? Amém, graças a Deus, todo mundo tirou 10 em biologia. A baleia não é peixe não, a baleia é um mamífero. E ela respira igual a gente. Mas não, mas ela vive no mar. Ela dá em mergulhos, ela tem um pulmão imenso que permite que ela fique submersa durante grande tempo. Mas mais cedo ou mais tarde ela vai ter o quê? Ela vai ter que sair. E aí você já viu como é que ela joga aquele jato, né? E aí ali ela está respirando, depois ela mergulha de novo. É assim que a baleia vive. E tem muitos crentes que são como essa baleia, conseguem até passar um tempão na igreja, como é o caso de Demas. Paulo até pensou que ele era crente por causa do mergulho, mas teve uma hora que Demas disse: ah, eu não aguento mais isso aqui, ó. Saiu. Onde é que está isso na Bíblia? Porque Demas, amando o mundo, olha a baleia. A baleia estava lá mergulhada. Paulo era o peixe, estava lá no ambiente dele. E Demas estava lá colado. Mas Demas, meu filho, estava ali prendendo ar. E teve uma hora que Demas disse: ó, Paulo, eu não aguento mais. E aí já foi e voltou. Foi respirar lá em cima. Ele não foi feito uma nova criatura. Ele passou até a viver num ambiente diferente, né? No caso, mar. Mas ele ainda precisava do mundo para se satisfazer, porque Demas amava o mundo. E a gente já viu que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então aqui ele está dizendo: ter o Espírito significa rejeitar as coisas do mundo. De maneira que agora tudo que eu for fazer, eu vou fazer para a glória de Deus. O meu casamento tem que ser para a glória de Deus. A minha família tem que ser para a glória de Deus. O meu emprego tem que glorificar a Deus. As minhas amizades têm que glorificar a Deus. A minha vida tem que ser uma demonstração contínua da glória de Deus por meio da sua criação regenerada. Perceba que Paulo disse para a gente lá em 2 Coríntios: somos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram e eis que se fizeram novas. Então aqui agora tem o Espírito. Antes qual era o cenário? Um cenário assombroso, um cenário depressivo, triste. Mas agora não, agora mudou. Eu profetizei, como eu ordenei, o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Mas de que forma eles se puseram em pé? De forma desordenada? Não. Um exército. Quem aqui já serviu no exército? A gente tem um irmão ali que teve a carreira militar. Quem teve a oportunidade de servir no exército, quem já teve a oportunidade de ver filmes que falam da carreira militar, sabe que se tem uma coisa lá dentro, é ordem e decência. Glória a Deus. Até a roupa tem que estar toda passada. Se tiver um amassadinho, o superior vem lá e diz: que é isso? Que relaxamento é esse? Se o sapato não tiver igual de Paulinho, lustrado, que dá pra ver o espelho, o reflexo, vai dizer: vem cá, pai, que agora que negócio é esse? Tem a hora de comer. O irmão mesmo que se aposentou recentemente está sentindo uma falta. Que quando ela trabalhava lá, tinha um horário certinho de almoçar, né, meu filho? 11h40, né? O almoço, agora, meu filho, trabalhando, né, com a irmã. 2h não almoçou ainda. Hoje todo mundo tá rock. Salva-me, Senhor. Pessoal, olha, e aí, Manzano? Sai aí, Salles, a vida melhorou, não foi? Varão, agora tem o Cristo. Então aqui a ideia é que quando
exército. Você já viu um exército, um soldado sozinho? Ah, fulano, você vai sozinho ali fazer uma vistoria, não é vistoria que chama não, fazer o quê? Tipo quando você manda para ver um ambiente, para ver uma inspeção, né? Ou como os espias foram enviados, né? Você vai ver ali como é que tá lá, se aquele ambiente é hostil, se tem água, se não tem. A pessoa vai sozinho? Não! Normalmente vai um grupo. Porque sabe o quê? Que é um ambiente perigoso. Por que o exército é criado, irmãos? Para proteger os inimigos. Lá no céu tem exército? Agora, depois do juízo, vai ter exército? Não, por quê? Porque o juízo já vai ter acontecido, não vai ter mais inimizades. Por que hoje em dia a gente tem o exército? Para proteger, de repente, de uma invasão de outros países. A gente está vivendo no mundo aqui em 2020, independentemente da pandemia, guerras estão acontecendo. A gente viu um atentado recentemente, que vitimou centenas. Então, a ideia de exército é a ideia de quê? De combate. Você foi regenerado para quê? Para ser um combatente. Para combater o bom combate da fé. Você já viu algum soldado que não tem nada para fazer? Eu não sei que exército então você viu. Não, meu filho, todo soldado recebe o quê? Uma ordem. Ó, fulano, você vai fazer isso, fulano, você vai fazer isso, fulano, você vai fazer isso. Imaginar, por exemplo, um navio. Será que tem algum tripulante daquele navio que foi pro navio para passear? Não, meu filho. Um navio do exército não é igual a um cruzeiro. No cruzeiro você tem lá os que trabalham e você tem os que estão curtindo a viagem. Pois é, tem muita gente achando que a igreja é um cruzeiro. Não, no navio militar todo mundo tem uma função. Cozinheiro, tem gente que trabalha na limpeza, tem gente que trabalha com as armas, tem gente que trabalha com uma localização. De maneira que se você não tiver uma função a desempenhar naquele navio, você não embarca nele. Vocês se lembram de Noé? Sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 esposas. Você acha que eles ficaram sem fazer nada? Sabe o que é cuidar de bicho? Você já viu como é que é uma pessoa que cuida de um zoológico? O trabalho que é. Agora imagine você cuidar de um zoológico dentro de um navio. Que loucura! Deus não chama ninguém, irmãos, para ficar sem fazer nada. Por isso que quando a gente vê essas pessoas retrocedendo até de ir para a igreja, a gente não fica assustado porque uma pessoa deixou de vir para a igreja. A gente só fica assustado porque, na verdade, é uma evidência que aquela pessoa nunca foi chamada para o exército de Cristo. Você tem que ter alguma coisa para fazer. Cristo não chama pessoas para permanecerem desocupadas. Inclusive ele diz que a seara é grande e que os ceifeiros são poucos. E aí a gente, como crente, ora para que o dono da seara envie ceifeiros. Então me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. É por isso que a gente prega, irmãos. Glória a Deus. Porque o Senhor nos deu uma ordem. Mesmo que o Senhor não fosse salvar ninguém, a gente pregaria da mesma forma. Mas a gente já sabe pela Bíblia que o Senhor vai salvar alguns. Glória a Deus. E aí isso nos dá ainda mais motivação para pregar.
E o Senhor acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. E as pessoas são salvas pela pregação. A pregação mediante a ação do Espírito, tanto naquele que prega, quanto naquele que ouve. Essa é a nossa função como igreja. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu, porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Qual é a nossa terra? Qual é? O reino dos céus, irmãos. Então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e fiz, diz o Senhor. Só até aqui. Amanhã nós vamos continuar sobre o mesmo assunto em outro texto das Escrituras, mas eu quero que você entenda o que é o Evangelho. Eu creio que já deu para você ter uma visão, ainda que parcial. Se você é um crente hoje, houve um milagre de ressurreição na sua vida. Você estava morto. E o pior tipo de morto é aquele que nem sabe que está morto. Eu assisti um filme, eu já devia ter concluído aqui, irmãos, e eu já estou até com falta de ar. Eu acho que eu estou falando demais, mas eu vou concluir agora. Eu assisti um filme há muito tempo atrás, e esse filme, ele é assustador, né? Ele tem uma doutrina espírita, mas assim, o que eu quero mostrar desse filme é que esse filme narra a história de uma família, de uma mãe que tinha 2 filhos, que tinha uma enfermidade. Esses filhos não podiam receber luz, a luz do sol, a pele deles, eles tinham doença de pele. Então a casa toda era cheia de cortina e aqueles meninos ficavam ali o dia todo naquela escuridão. O pai havia ido para a guerra e a mãe cuidando ali dos filhos. E vai desenrolando o filme. No final do filme você percebe que aquela senhora com seus 2 filhos já estavam mortos. Aquela mulher não aguentou a vida que vivia e atirou nos seus filhos e depois atirou nela mesma e se matou. Só que ela não tinha visto que morreu. E ela continuava como um fantasma na casa. E aí havia pessoas espíritas que tentavam de alguma forma falar com ela no mundo espiritual para que ela entendesse o que aconteceu e saísse daquela casa, né? A gente sabe que o espiritismo não existe, que isso não existe, né? Mas no meio dessa fantasia tem essa realidade de que existem pessoas que estão mortas e não sabem. Elas acham que são de Cristo por conta de algum ritual religioso. Elas acham que são de Cristo porque fizeram alguma profissão de fé, porque fazem parte de alguma igreja, porque fazem parte, né? Porque tem algum tipo de religiosidade, mesmo às vezes sem estar na igreja, que tem de hoje gente, de pessoas dizendo assim, não me julguem, eu não estou na igreja, mas eu continuo fiel a Jesus. Essas pessoas estão mortas e nem sabem. Porque quando uma pessoa está viva, irmãos, ela externaliza isso. Ela externaliza. Existem sinais que evidenciam que alguém está vivo espiritualmente. Eu espero que esses sinais sejam vistos nas nossas vidas. Eu espero que, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, que o Evangelho não tenha chegado até nós em vão.